pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuários Costeiros. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a circulação das águas em um estuário, começando pela parte de fundamentos. Vamos começar então. Bom, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre conceitos de circulação, a importância da circulação e fatores que influenciam na circulação da água e também alguns equipamentos que medem a circulação. Bom, o que seria a circulação de águas em estuários? É toda a transferência de massa de água de um canto para o outro, por meio de alguma forçante. Existem várias forçantes, como a gente vai ver na aula de hoje. Por exemplo, vento, força devido à maré, mas todas as forçantes elas influenciam na transferência de água e de volume também, tanto de massa como de volume de um ponto para o outro. Então, circulação é isso, é transferência de massa. A hidrodinâmica é a ciência que estuda essa transferência de fluxos, né, de água de um canto para o outro. Tá? Então, é uma ciência que está ligada, por exemplo, à mecânica dos fluidos. Tá? Então, na disciplina de mecânica dos fluidos, a gente começa a ver as leis, né, e as equações gerais do escoamento que influenciam nesse transporte de massa de água. Bom, uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui, que essa transferência de massa de água, ela está ligada muito mais à questão de correntes do que de ondas. Por exemplo, as ondas elas apresentam periodicidade, mas não têm velocidade significativa no escoamento. Quando a gente coloca uma boia e tem um ambiente ondulado, né, um ambiente aquático com ondas na superfície, a gente vai ver a subida e descida daquela boia, mas não um transporte efetivo daquela boia de um canto para o outro. Diferentemente se eu tivesse um ambiente com correntes. Essas correntes elas influenciam, né, o transporte de substâncias ou de escalares, né, que estão presentes na água. Então é muito importante o estudo das correntes e aqui é onde a gente vai focar mais na questão de correntes. Obviamente as ondas são importantes, principalmente com relação a processos de ressuspensão que influenciam na qualidade de água, que a gente também vai ver um pouquinho nessa aula, mas as correntes aqui são ponto-chave, aqui é um ponto-chave que vai afetar no transporte de substâncias e é exatamente isso onde a gente vai explorar mais na aula de hoje. Bom, qual é a importância então da circulação da água, desse transporte de massa de água de um canto para o outro? É que esse transporte ele vai delimitar as zonas dos estuários. Então tem um delineamento, mas também tem a interconexão dessas zonas, que é exatamente feito através da hidrodinâmica. E muitas vezes a hidrodinâmica ela governa, é um fator governante de processos químicos e biológicos, tá? Por quê? Porque ela transporta recursos, substâncias, nutrientes, o calor, né, que está ligado à temperatura e os próprios organismos que estão à deriva na água, né, como fitoplâncton, zooplâncton, por exemplo. Então, dependem muito, né, da circulação para acontecer o transporte dessas comunidades aquáticas. Então, é muito importante o estudo. Se a gente lembrar um pouquinho de conceitos relacionados à limnologia, a limnologia ela classifica então os ambientes aquáticos, né, em zonas, como por exemplo zona pelágica, zona litorânea, zona bentônica, né, que é a parte de fundo. Só que essas zonas elas estão interligadas. Não existe uma parede fixa, né, ou física que delimitam essas zonas. E aí é como se fosse uma casa, né, sem paredes, e da minha sala eu estou vendo a cozinha, quem está na cozinha está vendo o quarto, então não existe paredes, né? Mesma coisa acontece em um ambiente aquático. Essas zonas onde a gente comumente faz essa delimitação para facilitar o entendimento, porque obviamente acontece padrões mais regulares, né? Padrões em cada zona, diferenciados, né, em cada zona dessa, mas essas zonas elas não estão fisicamente desconectadas, elas estão interconectadas e quem conecta essas zonas é exatamente a hidrodinâmica. Então é muito importante a hidrodinâmica para o estudo desse processo. Por exemplo, aqui nessa análise desse gráfico, que é uma investigação entre a variabilidade da presença de organismos vivos, né, o zooplâncton, em relação
a variabilidade de nível, vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar aqui o apontador. Então aqui é uma relação entre zooplâncton, a variabilidade de zooplâncton e variabilidade de nível da água. A gente vê uma associação muito forte, né? Muito forte mesmo entre variabilidade e a variabilidade de comunidades aquáticas. Então é muito importante o estudo desse tipo de processo, né, da hidrodinâmica. A gente vê aqui que a hidrodinâmica ela vai transportar então substâncias e organismos vivos. Então os padrões de comunidades aquáticas, de distribuição espacial e temporal, estão muito associados a essa variável. Então é muito importante o estudo detalhado dessas variáveis. Bom, vamos lá então focar nos fatores agora. Quais são os fatores que influenciam a circulação? Então existem fatores físicos, que são os principais, mas também existem fatores químicos e biológicos, né? E a gente vai detalhar cada um deles aí para vocês. Vamos começar então pelos físicos, começando pela rotação da Terra. A rotação da Terra influencia na questão da deflexão do movimento de circulação da água, principalmente associado a grandes corpos d'água, né? Então, lagos que têm áreas muito grandes, ou então oceanos, né? Com uma área também, volumes muito grandes, né? Qual é o efeito da rotação da Terra? E esse efeito é chamado de força de Coriolis, tá? Esse efeito causa uma leve deflexão nesse movimento da massa d'água. Por exemplo, os corpos d'água que estão localizados no hemisfério sul vão sofrer uma deflexão no sentido anti-horário, certo? Uma deflexão no sentido anti-horário do seu movimento devido à rotação da Terra. E os corpos d'água que estão localizados no hemisfério norte, a circulação vai sofrer uma leve deflexão no sentido horário, ok? Desse escoamento. Então, isso quer dizer o seguinte: imagine que você tem um corpo d'água e uma circulação, um corpo d'água localizado no hemisfério sul, e um fluido escoando para o sul. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser levemente desviado, né? Ou a circulação vai ser levemente desviada para o leste, em função da deflexão no sentido anti-horário, tá? Então, basicamente é isso que essa força faz, mas ela só vai ocorrer no caso de corpos d'água que são muito grandes, tá? E corpos d'água principalmente que estão afastados do Equador. Para avaliar se essa força é importante ou não, a gente calcula esse raio característico, esse RC que vocês estão vendo aí, a relação entre a força inercial e a força de Coriolis, né? Esse U sobre F, e o fator de Coriolis ele é dado por 2 vezes ômega, né? Que é a velocidade angular, velocidade de rotação da Terra, desculpa, vezes o seno de θL, que é exatamente a latitude do local. Então, se 5 vezes esse raio hidráulico for maior do que o maior comprimento do corpo d'água, então essa força vai ser significativa. Então observe o seguinte, que corpos d'água localizados exatamente no Equador, onde a latitude é igual a 0, o que acontece? A latitude ser 0, o seno do ângulo, né, que é a latitude, vai ser 0, e aí esse raio característico vai para o infinito, ou seja, não existe influência, né? Qualquer corpo d'água, por maior que ele seja, ele não vai sofrer influência da força de Coriolis. Então, à medida que eu vou me afastando do Equador, essa força vai ganhando mais efeito, que esse F vai aumentando, né? O valor do F vai aumentando, e quanto maior o corpo d'água, mais a probabilidade dessa força também, né, fazer efeito. Muito bem. Aqui é só um exemplo, imagine um lago com latitude, né, localizado a uma latitude de 30 graus, onde a velocidade da água é 0,1. Então, o valor de RC deu 1.370 metros. Se a gente multiplica esse valor por 5, vai dar mais ou menos 7 km. Então, todo o corpo d'água maior do que 7 km, localizado na latitude 30, ele é influenciado pela força de Coriolis. Já essa força de Coriolis vai ser significativa. O vento, qual é o efeito do vento? O vento ele exerce uma força
de cisalhamento na superfície. E essa força de cisalhamento na superfície da água, ela vai sendo transferida para as camadas inferiores em função da viscosidade da água. Então eu tenho viscosidade que vai fazendo com que aconteça então um perfil de velocidade, onde a velocidade maior vai ser na superfície e aí vai tendo uma redução então da velocidade até chegar a zero no fundo, tá? O vento, ele também, além das correntes, né, porque ele produz esse perfil de velocidade e vai produzir corrente, transferência de massa de água. Mas o vento também produz ondas, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho porque essas ondas, elas podem impactar também a ressuspensão dos sedimentos que está no fundo, tá? Então, o efeito do vento, ele é impactante, principalmente em áreas mais rasas, obviamente porque eu não tenho tanta transferência, né, de energia dessa força de cisalhamento que acontece na superfície até chegar no fundo. Olha só, isso aí é um exemplo de um campo, né, de velocidades em um lago que tem uma escala muito grande, né, devido a um vento que está acontecendo, né, no sentido leste, ou seja, ele vindo do leste e indo para o oeste. Então observem, né, a circulação da água, como ela é dinâmica, né? A gente observa aqui que nas margens, onde está mais raso, a circulação ela está apontada na mesma direção aqui do vento, tá vendo aqui nas margens, e no meio aqui do canal eu tenho o campo de velocidades ele inverte. Por quê? Porque o vento ele vai empurrando a água aqui para essa margem oeste, e a água aqui, o nível da água vai ficando maior do que nessa posição, porque vai empilhando. E aí cria-se um gradiente de pressão, e esse gradiente de pressão faz que a água ela corra no sentido contrário, e aí ela vai exatamente correr aqui onde tem mais espaço, que é na parte mais profunda aqui no canal central. Tá? Então o vento ele influencia bastante a circulação e pode criar padrão de circulação no ambiente aquático, né? Que é muito adverso, né? Ele pode variar demais em função da geometria, em função das profundidades, da morfologia de fundo. Então a gente está vendo esse caso aí, que é só um exemplo de como é que o vento pode influenciar de forma de completo, né, a circulação da água de um ambiente aquático. Além dessa característica, né, no plano, né, ou seja, na horizontal, de como é que o vento influencia as correntes também são muito influenciadas ao longo da profundidade. Como a gente vê aqui nesse exemplo, um vento que está acontecendo da esquerda para a direita, está empurrando a água na superfície, né, na mesma direção, no mesmo sentido do vento, e aí a água vai sendo empilhada e a tendência é que aqui por baixo, né, eu tenha um sentido contrário, fazendo com que aconteça a circulação da água vertical. E essa circulação aqui, essa circulação invertida por baixo, pode causar, por exemplo, ressuspensão de sedimentos ou transporte de nutrientes que está aqui mais no fundo, né, e ser levado através da superfície. Então ele cria uma zona, um caminho de fluxo preferencial, né, onde eu tenho transporte de nutrientes, substâncias que estão mais próximos aqui do fundo até chegar na superfície. Muito bem, foi esse padrão que eu acabei de falar. E com relação às ondas devido ao vento, né, já depende de 3 fatores: da velocidade, da duração e do FET, que é a pista livre, né, o qual o vento está em contato com a água. Então esses 3 fatores vão influenciar na questão da formação de ondas. Quanto maior esses 3 fatores eles forem, maior vai ser também a altura dessa onda. Muito bem, é importante ressaltar que as ondas só vão ocorrer devido ao vento quando esses 3 fatores eles coexistem de forma simultânea. O que seria o FET? Eu acho que é um dos pontos mais complicados assim de perceber. O FET é essa pista de vento aqui. Então imagine um vento daqui da esquerda para a direita, então eu tenho essa pista de vento que vai fazer com que eu tenha uma área, né, onde o vento pode correr aqui na superfície, e essa região aqui vai proporcionar então a geração e a formação de ondas.
tá? Aumentando as ondas. Então, quanto maior o FET, maior são essas ondas. O FET depende da direção e da configuração do lago, tá? Mas não depende da intensidade. Então, depende da direção, da pista de vento, né? Quanto maior, maior, e a duração também. Muito bem, a gente vê aqui, ó, algumas pistas de ventos aqui entre a Inglaterra e a Irlanda aqui, ó. Então, pistas bem significativas. Então, dependendo da direção, eu vou ter ondas muito grandes, né, de um sentido para o outro. Olha só, nesse exemplo, imagine um vento aqui da esquerda para a direita. Então, qual desses 3 pontos seriam mais influenciados pela pista de vento? Onde é que eu tenho maior pista de vento nesses 3 pontos? Veja só, no ponto C ele já está bem próximo à margem, né, em relação a esse vento que está apontado aqui para a direita. Então a pista de vento aqui é muito pequena. No ponto B, a pista de vento seria essa distância dessa margem até o ponto B. Com relação ao ponto A, a distância seria dessa margem aqui até o ponto A. Então o maior FET nesse caso aqui é o ponto A. Se o vento ele muda de direção, você vê que a pista de vento aqui no ponto A já vai ser muito pequena, no ponto B também vai ser muito pequena, e no ponto C já vai ter essa distância aqui dessa margem até o ponto C. Então no ponto C o FET seria maior do que no ponto A e também em relação ao ponto B. Muito bem. As ondas podem então causar o efeito de ressuspensão de sedimentos finos, né, que estão depositados no fundo. E se depositam exatamente quando a velocidade da água é muito baixa, então eles vão sedimentando. Então, em função dessas ondas, o que é que pode acontecer? Eu posso ter ressuspensão desses sedimentos finos, e aí eles vão sair do sedimento para a coluna d'água de novo. Bom, por que isso acontece? Porque o vento, as ondas provocadas pelos ventos produzem essas velocidades orbitais, e dependendo da profundidade, essas velocidades orbitais elas podem tocar então o sedimento, e aí acontecer então essa ressuspensão. Isso vai acontecer quando a profundidade ela for menor do que a metade do comprimento da onda, tá? Que é dado por essa distância entre essas duas cristas aqui das ondas, tá? Então calcula-se esse L, e se a metade desse L for se a profundidade for menor do que a metade desse L, então eu vou ter efeito de ressuspensão devido a ondas. Ok? Para calcular o L, basta calcular a altura de onda, e aí o L é mais ou menos 20 vezes a altura de onda, e a altura de onda é uma equaçãozinha que depende da velocidade do vento, como vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? Então é bem simples de avaliar esse problema. Então, como eu falei, a ressuspensão então pode colocar esses sedimentos finos, né, de volta para a coluna d'água, e aí vai acontecer então a redução da transparência da água e limitar a luz na coluna. Limitando a luz da coluna, isso afeta obviamente a produtividade primária, e principalmente a produtividade de macrófitas aquáticas submersas, né, onde se acontecer isso não vai ter mais luz ali, e aí a questão de fotossíntese, né, vai ser complicada de realizar para esse tipo de vegetação. Outro fator importante para a circulação de águas em estuários é a questão de entrada e saída de água. Então, dependendo da forma, do volume, da geometria dessa entrada, eu posso ter uma circulação de água bem significativa dentro do estuário. E muitas vezes, né, pode ser o principal fator de circulação, principalmente quando você tem no período chuvoso, onde tem muito transporte, tanto de volume de água, como também de nutrientes, turbidez. Eu posso ter transporte de matéria orgânica também. A circulação no estuário ela é muito dependente dessa vazão afluente que está vindo da bacia hidrográfica, né, dos rios, né, afluentes. Então é muito importante, né, fazer uma investigação muito detalhada dessas vazões de entrada. Então, a depender desse formato, né, por exemplo, imagina que eu tenho esse estuário regular, né, e aí eu tenho uma entrada do rio localizada exatamente nessa região. Então, você vê, em função da localização dessa entrada, da vazão afluente,
eu posso ter um processo de circulação de água lateral só por conta da localização ali da foz ser oposta, por exemplo, à localização da embocadura no estuário. Então eu posso ter formação, por exemplo, de correntes laterais. Então isso é muito importante, né? Estudar não só o quanto de água desses rios afluentes estão chegando, mas também a geometria ela influencia bastante no processo de recirculação. Uma coisa importante que está relacionado à parte química, é um fator químico que está relacionado à circulação, é a estratificação de densidade. A densidade da água ela é influenciada principalmente por dois aspectos, que seria a temperatura e a salinidade. No caso, em águas salobras, né, a salinidade também vai ser importante. Então existem várias equações na literatura que basta ter a temperatura da água e a salinidade, a gente entra na equação e a gente já vai ter a densidade ali. Só que essa estratificação de densidade pode provocar estabilidade na coluna d'água, certo? O que seria estratificação? Seria a variação vertical da densidade ao longo da coluna d'água. E aí essa variação ela causa estabilidade na coluna. Então ela cria zonas de circulação. Então uma zona de circulação que é mais localizada na superfície e também uma zona de circulação que está associada ao fundo. Então é como se eu tivesse dois corpos d'água, né, com relação à circulação, em função de estratificação de densidade na vertical. Bom, é mais ou menos assim. Então, considerando a variabilidade da densidade na vertical, a gente pode ter três ambientes, né? Esse primeiro ambiente, que é um ambiente geralmente mais aquecido, né? Porque está aqui em contato com a atmosfera e está recebendo radiação solar, essa primeira camada é chamada de epilímnio, tá? Então, é a primeira camada onde eu tenho pouca variação de temperatura e, consequentemente, de densidade, né? E nessa camada eu tenho uma zona mais homogênea em termos de densidade. E depois a temperatura ela vai diminuindo ao longo da profundidade e aí cria-se, né, uma outra condição de densidade da água e aí eu tenho a existência desses blocos, né? Esse bloco mais fundo é chamado de hipolímnio, tá? Que é a parte mais profunda, e a parte onde eu tenho uma variação significativa da densidade é chamado de metalímnio, ok? Bom, então é mais ou menos assim. Aqui a gente está observando a variação da temperatura ao longo da profundidade, então essa parte onde eu tenho menos variação da superfície é chamada de epilímnio. Essa parte de grande variação é chamada de metalímnio. É exatamente nessa região onde reside a termoclina. A termoclina é exatamente o ponto onde a variação ela é máxima de temperatura, tá? Então é como se eu fosse calcular a derivada dessa curva, o ponto onde o valor da derivada é maior é chamado de termoclina, certo? Que exatamente está no metalímnio. E depois ele entra aqui numa região onde a variação de temperatura já não é tão grande assim, e essa região é chamada aqui mais profunda, é chamada de hipolímnio, tá? Então, em geral, eu tenho uma circulação mais característica nessa região aqui, mais superficial, onde eu tenho densidades menores, né, porque a temperatura é maior aqui nessa região. Então eu tenho um padrão de circulação diferente aqui nesse bloco do que em relação a esse bloco aqui mais profundo, que é o hipolímnio, né? Porque a densidade ela é maior nessa região. Então eu tenho dois blocos de água, né, em função de densidade, onde os padrões de circulação são completamente diferentes. Muito bem. Em relação à salinidade, eu também posso ter variabilidade significativa, né, ao longo da vertical, e a gente viu isso nas primeiras aulas, e até os estuários são classificados em função dessa variabilidade de salinidade ao longo da vertical. Então, se vocês lembram, o estuário ele pode ser classificado como cunha salina, onde eu tenho uma grande variabilidade da salinidade ao longo da vertical, parcialmente misturado é uma variabilidade mais intermediária, e o bem misturado, onde praticamente não tem variabilidade de salinidade ao longo da vertical, e o estuário ele é bem misturado.
Ok? Então, o que acontece? No estuário onde tem pouca variabilidade de salinidade, o que é que isso acontece? Qual é o efeito disso na densidade? A densidade praticamente é constante. Então, considerando, por exemplo, vamos considerar que a temperatura é constante em todos os lugares e que a densidade só varia em relação à salinidade. Nesse caso, salinidade constante ao longo da vertical, eu tenho também o efeito na densidade, é que a densidade também é constante, então eu não tenho aqueles ambientes, né? O epilímnio, o metalímnio e o hipolímnio, né? Não tenho essa diferença na vertical. Mas no caso, por exemplo, do de cunha salina, onde a variabilidade de salinidade é muito grande, a gente tem aqui água mais doce aqui, ó, na superfície, água mais salgada aqui embaixo, e isso causa uma estratificação de densidade muito forte e cria então esses blocos de circulação. Então a gente vê aqui, ó, água doce indo para um lado, água salgada indo para o outro, então padrões de circulação completamente diferentes, tá? Então quando eu tenho uma estratificação de densidade forte. Bom, existem alguns parâmetros que dá para fazer uma avaliação do estado do estuário quanto à questão da estratificação. E, por exemplo, esse valor aqui, que é a razão do escoamento, que é o P, que é a razão entre a vazão do rio e o que está no denominador, seria a área da seção transversal da embocadura vezes a corrente média de maré. E essa multiplicação é equivalente ao prisma de maré. Então é uma razão entre a vazão e o prisma de maré. Então quando esse P é muito pequeno, abaixo de 0,01, o estuário ele é bem misturado, quer dizer que o prisma de maré ele tem um efeito muito mais significativo do que a vazão do rio. E aí, nesse caso, eu não tenho uma estratificação de salinidade, e aí o estuário ele é dito como bem misturado. E o P acima de 0,1 quer dizer que o rio ele tem uma influência importante no processo e ele é considerado, então o estuário é considerado bem estratificado. Entre 0,01 e 0,1, então eu tenho o estuário intermediário, né? Bom, a questão do parâmetro de mistura também pode ser avaliado com o NE, que é o número do estuário. Então eu tenho essa razão, né, que depende aqui do P, calculado no item anterior, o FM, tá, que é dado por essa equação aqui, o número de Froude, tá, para estuários, dado por essa razão, e o T é o período e o R é a vazão do rio. Então, colocando aqui nessa equação, a gente dá para avaliar se o estuário é bem misturado ou estratificado, né, em função do número do estuário. Se for menor do que 0,1 é bem misturado, se for maior do que 0,1 é um estuário estratificado. A forma do estuário em relação à horizontal, né, ou seja, o contorno do estuário, a batimetria, que é a morfologia de fundo, isso influencia muito, né, na circulação da água. Então esses são parâmetros importantes para fazer um levantamento inicial, para fazer a avaliação sempre da hidrodinâmica do local. E outro ponto importante é um fator biológico, que é a presença de vegetação aquática, como eu falei para vocês, que, por exemplo, a colonização de macrófita aquática em bancos de areia vai fazer com que a circulação ela diminui bastante. Então, a gente vê aqui, ó, um banhado, essa região aqui, a região verde é uma região vegetada, com a presença de vegetação, e a região que não está verde, né, cinza, é uma região que não tem vegetação. Então, o que é que a gente observa em termos de circulação? Olha como a circulação ela reduz nessas áreas que tem vegetação, e olha como a circulação ela é mais intensa onde não tem vegetação. Se essa vegetação ela aumenta, olha só o que acontece. Praticamente o banhado impediu, né, a vegetação presente no banhado impediu a circulação dentro de toda essa área daqui, ó, toda essa área verde. Então é muito importante também o estudo da disposição da vegetação aquática e como é que ela influencia na hidrodinâmica. E isso, obviamente, causa um efeito positivo, né, para o banhado, porque com a presença de vegetação a circulação diminui bastante e favorece o processo de sedimentação. E aí, quanto mais matéria orgânica do sedimento, melhor fica então para as macrófitas ali que estão colonizando os bancos, né?
E para fechar a aula, vamos falar um pouco sobre os medidores de corrente, né? Como é que a gente mede então a circulação? A gente mede a circulação através de alguns equipamentos. Esse é o principal, que é o molinete. No caso dos estuários, em oceanografia, a gente usa muito o correntômetro, né? O correntógrafo. O correntômetro e o correntógrafo, a diferença é que um ele pega medições discretas e o outro tem medições contínuas. Tá? No caso do molinete, a diferença entre o molinete e o correntômetro é exatamente a questão aqui da fixação dele nessa barra vertical. Então, o molinete para medir velocidade, mas os dois são utilizados para medir velocidade pontual. Então, a gente aponta esse equipamento de frente para o escoamento e aí, à medida que o escoamento vai acontecendo, essa ponta aqui que tem uma hélice vai girando e quanto mais intenso, né, a rotação, maior a velocidade. Então tem uma regra entre o número de revoluções e a velocidade. E aí a gente converte isso dentro do intervalo de tempo. Então é muito simples, né, o procedimento. Quando no estuário a corrente ela vai mudando, né, ao longo do tempo. Então a maré enchente eu tenho a corrente para um sentido, na maré vazante eu tenho a corrente para outro sentido. Então esse equipamento ele tem que ficar apontado de frente para o escoamento sempre. Então qual é a diferença do correntômetro para o molinete? O correntômetro ele não está fixado em termos de rotação, tem esse grau de liberdade, né, em termos de rotação. Então ele pode rotacionar e aí o equipamento ele sempre vai ficar apontado na direção do escoamento. O molinete não, o molinete ele é fixo e aí não tem esse grau de liberdade e ele sempre vai ficar apontado na direção onde o técnico, né, ele colocar, certo? Outros equipamentos de medição de velocidade, a gente tem esse equipamento bem interessante, que é um medidor de ultrassom Doppler. Esse aí é o chamado do Flow Tracker. Então ele cria uma célula virtual aqui na frente, ele tem 3 sensores aqui, ó. Sensores, ele cria uma célula virtual e ele mede exatamente, né, a velocidade e a direção da velocidade exatamente nesse ponto aqui, certo? Então ele é um medidor pontual, como o molinete, como o correntômetro também, só que ele faz isso de maneira mais rápida, tá? Então é só com pulso e ele emite, né, essas ondas sonoras que vão encontrar aqui nesse ponto e aí a partir daí ele consegue detectar a velocidade e a direção do vetor que está passando naquele ponto. E tem outros também, né, como por exemplo o ADCP, que é um perfilador acústico, né, baseado também no mesmo princípio do Flow Track, e só que ele pode ser utilizado embarcado ou numa prancha, como vocês estão vendo aqui. A vantagem é que ele pode fazer um mapeamento maior, né, com maior precisão e maior rapidez. Então esse equipamento ele poderia ficar embarcado, apontado para baixo, e aí eu teria toda a parte perfilada aqui ao longo da profundidade. Eu já teria todo o meu perfil de velocidade aqui, ó, já saindo em tempo real. Diferentemente do correntômetro ou até do Flow Track. O Flow Track ele só ia dar exatamente a velocidade em um ponto que ele foi localizado. Se ele está na superfície, ele vai dar na superfície. Se ele está no meio, ele vai dar o vetor velocidade no meio. O ADCP não. O ADCP ele já faz o perfil de velocidade, né, ao longo da vertical. Então isso é muito mais prático. Aqui a gente está vendo uma animaçãozinha, né? Então ele tem vários feixes, ele emite então a onda sonora, essa onda vai percorrendo, né, ao longo desse sentido aqui, né, da direção de cada feixe, e ele vai medindo, né, ao longo dessa subida aqui qual vai ser a velocidade e também a direção. Esse equipamento ele pode ficar acoplado, por exemplo, numa embarcação, ou ele poderia também ficar fixado, né, em um ponto no estuário, fixo, né, no fundo, e ele ficar monitorando ali por um período grande do tempo. Então é bem importante esse tipo de equipamento, né, para fazer uma avaliação pontual
ou também espacial dessas correntes, tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre maré. Então, uma aula super importante sobre maré e como, né, essa maré influencia na circulação dos estuários. Então, até a próxima.